Muito obrigado. Continuemos de pé um momento agora ao inclinarmos a cabeça para a oração. E enquanto estamos de cabeça e de coração inclinados, gostaria de saber quantos aqui têm um pedido que podem manifestar a Deus ao levantar as mãos. E então, agora mantenha seu pedido enquanto oramos. Pai Celestial, estamos tão felizes esta noite por outra vez podermos vir a Ti e ter esta certeza de que o que pedimos, recebemos, se cremos que recebemos o que pedimos. E agora, Senhor, ajuda a nossa incredulidade para que esta noite possamos receber estas coisas que pedimos. Minhas mãos estão levantadas como as deles. E rogamos a Ti, Pai, que entendes as coisas de que precisamos. Concede-as a nós, Senhor, esta noite. Rogamos por encorajamento, pois quando estamos nesta grande hora de aflição em que nos encontramos, e o mundo, na condição em que está, precisamos da Tua santíssima ajuda, Senhor. E rogamos que nos encorajes pela Tua palavra, para que saibamos como devemos agir, pouco antes da vinda do Senhor Jesus. Concede, Pai. Pedimos em nome de Jesus. Amém. Podem sentar-se. Estou tão feliz por estar de volta esta noite e por falar de novo sobre nosso muito bondoso Senhor. É bom estar de volta aqui em Lane Tech. É quase como voltar para casa. Já estive aqui tantas vezes. E agora vejo que há muitos lenços que foram colocados aqui para orarmos sobre eles. E agora, ontem à noite, tivemos de encerrar nosso culto normal de cura. Recolhemos nossos cartões e tal, por termos culto duplo. Vejam, isso deixa muito difícil por termos um culto duplo. E agora, vamos orar sim por estes lenços esta noite. E confiando que o Senhor fará com que cada um de vocês tenha fé para receber o que solicitou nestes pedidos. Com certeza, sentiremos falta do irmão Mel Johnson amanhã e de como canta bonito. Eu aprecio muito essa bela voz que o Senhor lhe deu. E agora, amanhã, se estiverem de visita aqui, direi ao povo do tabernáculo, tenho alguns amigos aqui de Jeffersonville, acho que na igreja de Filadélfia, o irmão Mead, nosso irmão, acho que tem culto lá. E não sei se vocês têm culto? Há culto. Vocês, a que horas? Às 11 horas haverá culto lá, e acho que estarei de volta lá por 1h30 ou 2, alguma? 3. Eu devo estar aqui às 3. 3 horas. E então, às 7 de novo, amanhã à noite. Assim, queremos convidar cordialmente todos vocês a virem aos cultos, se não tiverem culto em sua própria igreja. Com certeza, não gostaríamos de tirá-los do seu próprio posto de dever, pois não é nosso objetivo. É tentar alcançar principalmente os que não estão salvos, os que não têm o Espírito Santo e vocês que realmente creem que precisam dele. E então, estamos aqui para ajudá-los. Então, os enfermos e aflitos, ora, estamos aqui para orar por eles de todas as igrejas. E voltem para a sua igreja, seja de onde tenham vindo, se receberam o Espírito Santo ou foram curados, voltem com um testemunho, contem a outros. Mesmo que a sua igreja não creia nisso, vão mesmo assim, entendem? Pois é fácil deixar sua luz brilhar onde há abundância de luz. Mas queremos que a luz brilhe onde não há luz. É aí que exerce sua melhor influência. E obrigado, irmão Vail. O irmão Vail achou que não estavam conseguindo ouvir. Está melhor? Bem, ótimo, isso é bom. Agora, esta noite, sem um culto de cura, acho que devo sair um pouco mais cedo esta noite. Eu estou dizendo toda noite, vou tentar deixá-lo sair por volta das 9h30, e é quase essa hora agora, e assim, 9 horas. Faltam uns 5 minutos, e então está na hora de concluir. E então, segurando-os esta manhã por umas 2 horas, eu lhes direi, vocês provavelmente estarão exaustos e ficarão felizes quando eu for embora da cidade amanhã à noite. Mas gostaria de poder me restringir a essas pregações de 20 minutos.
Mas tenho de continuar falando até me cansar e sei que a essa altura vocês já estão esgotados. Então, nunca termino. Interrompo, entro e descanso um pouco. Agora, esta noite, quero que abram suas Bíblias em Isaías, no livro de Isaías, no capítulo 6 de Isaías. E agora, antes de lermos, pediremos a Deus para abençoar a sua palavra e para torná-la real para nós, ao inclinarmos a cabeça um momento. Bem, primeiro leremos a palavra, e então ouçam bem agora enquanto lemos. No ano em que morreu o rei Uzias, eu vi também ao Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e seu rastro enchia o templo. E serafim estava por cima dele. Cada um tinha 6 asas. Com 2 cobriam os seus rostos, e com 2 cobriam os seus pés, e com 2 voavam. E clamavam uns aos outros, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor Deus dos exércitos. Toda a terra está cheia da sua glória. E os umbrais das portas se moveram à voz do que clamava, e a casa se encheu de fumaça. Então disse eu: Ai de mim, pois estou perdido, porque sou um homem de lábios impuros. E habito no meio de um povo de impuros lábios. Os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos exércitos. Porém, um dos serafins voou para mim, trazendo na sua mão uma brasa viva, que tirara do altar com uma tenaz. E com a brasa tocou a minha boca, e disse: Eis que isto tocou os teus lábios, e a tua iniquidade foi tirada, e expiado o teu pecado. Depois disto, ouvi a voz do Senhor, que dizia: Quem enviarei e quem há de ir por nós? Então disse eu: Eis-me aqui, envia-me a mim. Oremos. Senhor Jesus, não somos suficientes para nos aprofundarmos neste texto muito gracioso esta noite. Mas pedimos tua ajuda agora, Senhor, com nenhum outro propósito senão para que o Evangelho seja pregado mais uma vez na cidade de Chicago. Concede, Senhor, e que a influência seja uma influência durável. Concede. Pedimos em nome de Jesus. Amém. Agora, quero extrair um tema disto de influência. Sabe, há algo nisso, no que somos, nós, no que fazemos, que influenciamos alguém pelo que fazemos, pela forma como agimos, pela forma como falamos, pela forma como vivemos. E em tudo o que fazemos, nós influenciamos outra pessoa. E agora, sabem, muitas pessoas não vão à igreja. Elas dizem: bem, elas têm uma impressão errada da igreja. Acham que as mulheres lá são bruxas e os homens são demônios de toga preta, e fazem a ideia errada dela. Mas eu lhes digo o que elas fazem. Elas observam sua vida para ver o que você faz. Creio que foi Paulo que disse: somos cartas escritas de Deus, lidas por todos os homens. Quando você está na rua e quando está no seu trabalho, e seja onde estiver, alguém o está observando. E especialmente depois de ter dito e feito sua confissão de que é cristão. Eles o observarão muito mais de perto então. E isso exerce uma influência sobre as pessoas que estão ao seu redor. E devemos vigiar o que fazemos, pois se produzimos a influência errada, então trazemos reprovação, não tanto sobre nós mesmos, mas sobre o que afirmamos ser cristãos. Nós a trazemos sobre Cristo. E ninguém, se pensarmos, você nunca iria querer trazer reprovação sobre Cristo.
Mas o ato errado, na hora errada, certamente causará um reflexo errado para a pessoa que o está observando. E todos são observados quando professam ser cristãos. Agora, este tema sobre o qual estamos falando esta noite, de influência, remonta à verdadeira lição disso. Se quiserem ler, vocês a acharão em 2 Crônicas, capítulo 26. Foi a vida deste rei Uzias. Agora, o rei Uzias era um jovem pastor. Ele era um jovem filho de rei, e que adorava a natureza. Ele gostava das matas e era pastor. E também gostava das vinhas, gostava de ver as coisas crescerem. E este jovem foi criado sob influência muito boa. Amazias, seu pai, tinha sido um grande homem. Em seus últimos dias, ele relaxou um pouco e adotou deuses de outros países, e o Senhor então o tirou da terra. Mas este jovem teve boa influência, pois sua mãe era filha de Jerusalém, seu pai, crente. E, portanto, o rapaz havia sido criado com boa influência. E é um bom jeito de se criar uma criança no caminho em que deve andar. E sabem de uma coisa? Seus filhos são um dos principais olhos que o estão observando. Eles observam o que você faz. E qualquer coisa que você fizer, eles copiam de você, pois você está lhes dando o exemplo com o que você faz. Faz-me lembrar, aqui não faz muito, eu estava numa reunião dos homens de negócios do Evangelho Pleno em Los Angeles, e o irmão Oral Roberts tinha feito uma declaração sobre algo nesta linha, e pediram-me para me levantar e dizer algo sobre isso, sobre influenciar. Eu disse, isso me faz lembrar de uma história que li certa vez, que um homem saiu na véspera de Natal, levando presentes pela vizinhança a seus colegas, vizinhos, e cada vez que ia a um lugar, ele tomava um gole. Ele ia à casa seguinte e tomava um gole. E quando distribuiu todos os seus presentes e os que havia ganhado, a caminho de volta, pensou em pegar um atalho pelo parque e tinha caído uns 10 ou 15 centímetros de neve. E ele viu que não conseguia andar direito, estava indo em zigue-zague, pois estava sendo influenciado por essas bebidas. Ele notou que, vindo bem atrás dele, incapaz de acompanhá-lo, estava seu garotinho, pequenino, de 7 anos, e ele estava dando grandes passos, e caindo, e andando em zigue-zague. Assim, ele esperou até o garotinho o alcançar e disse, "Por que está andando assim, filho?" Ele disse, "Papai, estou tentando seguir seus passos." Agora, vejam que isso é mais do que só um exemplo, pois é a verdade que seus filhos, vocês marcam o passo para eles. E se nosso povo americano está ditando o ritmo hoje aos nossos filhos, ao fumarem cigarros, as mulheres e os homens beberem e jogarem cartas e dados em casa, que tipo de povo teremos na próxima raça que há de vir, ou melhor, na próxima geração que há de vir? Será um bando de neuróticos. E acho que o mundo inteiro está nessa condição agora. Então, se esta raça, ou melhor, esta geração é assim, o que a próxima produzirá? Então, se houvesse outra, ora toda a raça humana, se continuar do jeito que está, se extinguirá completamente, pois estamos nos matando e dando exemplo a outros. E até cristãos hoje, que afirmam ser cristãos, e fumam, e bebem, e trapaceiam, e são achados desonestos, enquanto nós, ora, não é de se admirar que o cristianismo esteja em uma de suas marés baixas neste tempo. É a influência que o povo da igreja tem exercido sobre as pessoas que ainda não receberam a Cristo. As pessoas querem manter seu testemunho e então viver do jeito que querem.
Mas é por isso que o Espírito Santo é uma necessidade tão definitiva neste dia, porque é aquele que vive a vida de você. Você não a vive sozinho, é Cristo em você. Então, depois de ter recebido o Espírito Santo, e se ele não tem a preeminência em sua vida, então lembre-se, você não recebeu o Espírito Santo. Porque se ele está em você, ele viverá a própria vida dele. Você não é mais seu. Você está morto e sua vida está escondida em Deus por meio de Cristo e selada pelo Espírito Santo. Assim, já não tem como ser você mesmo, o que você era. Agora, este jovem, vemos que ele, tendo este pai bom e piedoso e treinamento, isso, quando seu pai morreu, quando ele tinha apenas 16 anos, e o povo o tomou e o fez rei, e ele veio ao trono do poder quando tinha apenas 16 anos. E se lerem a vida dele, ele não foi influenciado pela política de seu país. Ele não aceitou a opinião popular. Ele buscou a Deus, a Bíblia disse. Agora, foi o que fez dele um tão grande exemplo para este jovem profeta ao mesmo tempo, Isaías. O profeta Isaías viveu nos dias do rei Uzias, e sendo ambos jovens juntos, o profeta e o rei, eles eram amigos íntimos. E Isaías ficava no palácio e se apoiava no rei. E vemos que a influência deste jovem influenciou Isaías. Ele se tornou um herói para Isaías, pois ele não fazia acepção de pessoas. Ele nunca deixava nada balançá-lo de um lado para o outro. Ele estava decidido a servir a Deus e servir somente a Deus. E essa é uma boa pessoa da qual fazer exemplo. E vemos que ele nunca se comprometeu com nenhum dos mundos pagãos, o mundo pagão, depois que o viram edificar seu reino tão grande e que Deus estava com ele e o abençoava. E Deus abençoará qualquer um que fique com a sua palavra. Agora, Deus tem o dever de fazer isso, abençoar qualquer um que fique com a palavra de Deus. Agora, vemos que Isaías gostava muito deste rei. E então o reino do rei se expandiu. Acho que ele ficou logo atrás de Salomão em seu reino, pois sua influência chegou até o Egito. Foi de grande ajuda para Isaías, o jovem profeta, ver que qualquer um que tomasse posição por Deus, independente de política ou qualquer outra coisa, ficasse correto com a palavra. Ele com certeza foi uma influência para o profeta Isaías. Este jovem, como Deus o abençoou, porque permaneceu fiel à palavra. Agora, vemos que este rei fez como muitos cristãos de hoje. Enquanto permaneceu humilde, Deus o abençoou. Mas a Bíblia disse aqui que quando se exaltou, quando ele deixou tudo seguro, então se exaltou em seu próprio ser. E então, estava de saída. Agora, é assim hoje com as igrejas. Sempre foi que quando os homens sentem que se tornaram suficientes, que não têm mais de orar, não têm de esperar em Deus pelo seu ministério. Se me permitem esta expressão, concordo com certo escritor que é isso que tem levado muitos destes homens que estiveram nestes reavivamentos dos últimos dias, ou neste reavivamento do último dia, a se prejudicarem. Descobriu-se, alegou-se que alguns estavam bêbados em seu púlpito e alguns agiram errado. É porque eles têm tal influência sobre as pessoas que começam a sentir que são autossuficientes, que esse é o pequeno reino deles e que têm as pessoas de tal modo sob controle que podem fazer qualquer coisa que queiram e as pessoas não notam, mas Deus nota. Vejam, esse é o que importa. Eu poderia dizer, como Nabucodonosor, certo dia saiu e disse, vejam que grande reino eu edifiquei. E então o anjo do Senhor o feriu.
E quando um homem ou uma mulher, não importa se é bispo ou cardeal, ou o que seja, quando começa a se sentir autoconfiante, então é melhor começar a vigiar e prestar atenção, pois Deus não o deixará prosseguir assim, pois Ele não dividirá sua glória com ninguém. Não, Senhor, Deus recebe glória sozinho. Às vezes, Deus pode abençoar um homem e dar-lhe um pequeno ministério que talvez seja um pouco melhor do que seus irmãos, ou não melhor, mas apenas algo um pouco diferente de seus irmãos. E logo o homem fica exaltado, de peito estufado, e que coisa! Ele o desprezaria. E essa é a hora em que creio que o homem começa a sair, pois Deus não pode usar uma pessoa assim. Este rei, mesmo sendo um homem piedoso como era, sentiu-se autossuficiente. Ele sentiu que poderia se encher de orgulho, que poderia assumir o controle e fazer o que quisesse, sem ter de perguntar a ninguém. Mas lembrem-se, estamos sempre sujeitos a Deus. Deus é o nosso Deus. E vemos que ele se exaltou, e ele ficou tão exaltado que achou que, porque tinha sido abençoado por Deus, podia ocupar o lugar de um ministro. Assim, ele pegou o incensário e entrou para ocupar o lugar de um ministro. Ele saiu do seu posto de dever. É o que sempre digo a estes homens de negócios do Evangelho Pleno. Nunca tentem ser pregadores. Os pregadores têm bastante dificuldade para manter as coisas em ordem. E estamos fazendo um péssimo trabalho nisso. E então, especialmente um homem de negócios que nem foi chamado para o trabalho. Vejam, quando faz isso, você está ultrapassando seus limites. E você pode tirar uma lição disso. Há muitas pessoas pregando lá fora, mesmo no púlpito, esta noite, que não deveriam estar lá, pois é mais como fonte de renda, ou para ser popular entre as pessoas. Ou para ter um pouco mais do que outros, ou receber alguns elogios de alguém que lhe dê tapinhas nas costas ou algo assim. Vejam, às vezes eles se tornam sacerdotes. Jesus disse, vós devorais as casas das viúvas e desejais os lugares de honra e, para ostentação, fazeis prolongadas orações. Ele disse, recebereis muito mais condenação por isso. Estão vendo? Nós não devemos nunca chegar a esse ponto. Devemos sempre nos lembrar de que Deus quer que sejamos humildes. O caminho para cima é para baixo. Humilhe-se e será exaltado. E caso se exalte, será humilhado. Agora vemos que este indivíduo tentou ocupar um lugar de ministro, para o qual não estava qualificado. No entanto, Deus o abençoou. Ele foi um grande homem. Ele havia fortalecido seu reino contra todas as nações do mundo. Estavam trazendo glória e lhe dando, e ovelhas, e gado. E ele tinha pastores, e vinha, viticultores, e tudo. Estava vivendo no luxo. Então começou a se exaltar. Vemos que até uma igreja local, pode ser humilde e ter um edifício pequeno, servindo ao Senhor com veracidade e decoração. E basta que melhorem um pouco, alguém os ajude e consigam uma boa igreja, ou tentem torná-la um pouco melhor do que a que está na esquina. E então a congregação anda por aí de peito estufado. Isso, vejam, nós devemos nos lembrar, isso é errado. Deus disse a Israel, quando encontrei-te no campo, estavas ensanguentada, e a condição em que estava. E então, quando ficaste farta e te embelezaste, então ela deu as costas a Deus, fez papel de prostituta e convidou todos a vê-la. E vemos que Deus não está nem um pouco satisfeito com isso. E mesmo este grande e poderoso rei de Israel aqui, quando tentou assumir uma posição para a qual não estava ordenado. E vemos que os sacerdotes aqui entraram correndo e lhe disseram, esse não é o teu lugar. Tu não deves fazer isso, pois Deus consagrou homens para isso. Oh, se os ministros tão só pudessem chegar a esse ponto, os consagrados ao serviço,
Se os homens pudessem perceber que pregar o Evangelho não é para conseguir mais membros da igreja, mas é consagração ao propósito da tarefa, que devemos ter recém-nascidos no reino de Deus. Não importa a que denominação eles vão, ou o que seja, é só para conseguir esses recém-nascidos. Então vemos que hoje é tão difícil. Quando vemos o ministro se levantar com algum tipo de fenômeno que Deus colocou em seu ministério, encontramos imitações carnais disso, que diversos virão e tentarão dizer que é isto, que tem isto, ou exercitam algo um pouco diferente. Conheço um homem no mundo hoje, um bom homem também, um bom homem, um verdadeiro pregador da palavra, e eu diria que um irmão de verdade. E falei com ele não faz muito, e ele ficou tendo sensações e formou seu ministério completamente baseado em sensações. Agora estão batizando para a vida eterna. As pessoas não vão morrer. Temo que estão num galho do qual nunca terão como sair. Vejam. Mas é porque isso está errado. O homem nascido de mulher é de poucos dias e farto de dores, inquietações. E os vivos sabem que tem de morrer. E sabemos que ao homem foi uma vez ordenado morrer. Vindo depois disso, o juízo. Assim, sabemos que devemos. Não quero viver nesta velha casa pestilenta em que tenho vivido. Ela atrai toda doença que passa perto. Quero um que não seja feito por mãos, modelado segundo Deus. Que não seja uma planta híbrida como este. Quero um que seja feito pelas mãos de Deus, do qual doenças, enfermidades e morte se afastem. Agora, quando quer que Ele me chame, eu estou pronto, pela graça de Deus, crendo que, quando este tabernáculo terrestre se desfizer, já temos um esperando, para o qual nos mudamos, do qual já não podemos morrer. Como você gostaria de viver neste? Não, estamos saindo dele e estou feliz por isso. E esta velha armadilha humana de germes em que vivemos, armadilha de morte e tudo mais, nele estão os gemidos e dores e velhice. E ora, que coisa, quem gostaria de ficar num corpo assim? Eu estou feliz por estar vindo Temos um corpo que está sendo preparado para nós na glória. E logo que a vida deixa esta velha casca aqui, este Espírito eterno de Deus que vive dentro dela, migra para aquele tabernáculo além e lá vive eternamente. Porque iríamos querer algo deste tipo? Que coisa. Sim, Senhor. Eu estou tão feliz por haver um Deus que esclareceu tudo isso. E olhamos aqui, vemos que são apenas uma sombra de qualquer forma. Somos uma sombra. Olho aqui na plataforma, vejo homens que se movem. E olho na rua e vejo homens e mulheres que se movem. Eles têm vida. Todavia não pode ser vida real, pois há morte nela. E Davi disse, andarei pelo vale da sombra da morte. Agora, é preciso um tanto de luz para fazer uma sombra. Tem de haver um tanto de luz. Se é completa escuridão, não pode fazer sombra. Estão vendo? Tem de haver um tanto de luz no escuro para torná-lo sombra. Bem, agora depende a qual desses lados você se inclina. Se vejo um homem andando, um jovem de boa aparência, em poucos anos noto seu cabelo ficar grisalho e cair, seus ombros arriarem, uma bela jovem, de rosto santo e piedoso, e se levantar e louvar a Deus, e volto anos depois e a encontro de ombros caídos, carregando 2 ou 3 filhos. Bem, que coisa, mostra que nesse corpo tem morte. Não importa se está bem e como adorável pareça, ainda tem morte nele. Agora, observa em que direção esse espírito se inclina. Se está sempre representando a luz, falando da luz, conversando sobre a luz, ele irá com a luz. Mas se está sempre do outro lado, do mundo, das coisas do mundo, influenciado pelo mundo, não resta nada, senão ser lançado nas trevas quando morrer, nas trevas exteriores. Assim, vejam, o que somos, devemos nos lembrar que só somos o que somos pela graça de Deus, e nenhum de nós pode se gabar disso.
Só podemos nos curvar em adoração e humildade diante de Deus e dar-lhe louvor por sua bondade. E vemos que enquanto este rei se sentiu assim, Deus o abençoou. Mas quando chegou a não querer permanecer no chamado dele mesmo, quis ocupar o chamado de outro. E ele pensou que porque Deus o havia abençoado, que estava tudo bem, que poderia fazer isso. Mas como é triste que cometemos esses erros. Quão ruim. Você deve ser totalmente honesto. Você não deve fazer nada, a menos que Deus o tenha dirigido a isso. E prove e vindique. E você saiba que foi Deus que fez isso. Normalmente, o homem de Deus tem de ir atrás dele e pegar o verdadeiro homem de Deus. Não são esses indivíduos que querem muito de algo, fazer muito com isso. Seria difícil dizer o que fariam com isso se o recebessem, entendem? Mas Deus geralmente tem de pegar seu homem, como Moisés e Paulo e tal, ir atrás dele para ser glorificado pela sua vida e levá-lo a tornar-se prisioneiro do Espírito Santo. Agora, notamos que este rei, e outra coisa que aprendemos aqui sobre Uzias, é que quando ele foi repreendido pelo homem que tinha autoridade para cuidar do incensário, o homem consagrado para o serviço, quando o repreendeu, ele se irou contra ele. Oh, que coisa detestável seria essa! Quando alguém tenta mostrar a uma pessoa que ela está errada e lhe prova isso pela palavra de Deus, você está errado, e então o homem, porque sente em si mesmo que fará o que quiser e não se submete à palavra, então se ira. Notaram o que aconteceu com o rei? A lepra tomou o seu rosto enquanto ele ainda estava irado. A lepra feriu Uzias no rosto, e os sacerdotes e os demais a reconheceram. E o expulsaram do templo, e ele morreu leproso. Aquela grande vida que começou tão bem, acabou sendo um leproso e expulso, e teve de morar sozinho numa casa separada todos os dias da sua vida, o homem cuja vida Deus outrora influenciou. Eu diria isto: respeito. Temos homens hoje no campo, jovens e homens de meia idade e idosos, que começaram uma boa carreira e tentaram e fizeram boa demonstração para Deus, mas nós os vemos hoje por aí, alcoólatras e abatidos lá no outro, distantes de nós, alguns desviados por completo. Alguns ficaram loucos por dinheiro e alguns ficaram loucos por mulheres e se casaram com outras mulheres que não eram suas esposas e todas as coisas e desonra que foram ocasionadas, cada denominação. Uma não pode chamar a outra de ruim, pois somos todos culpados, todas, ou cada denominação. Vemos homens assim que outrora foram influenciados por Deus e exerceram grande influência sobre as pessoas. E mesmo assim, quando se sentiram autossuficientes, quando um homem chega ao ponto de poder influenciar para Deus, ele deve se humilhar o tempo todo, constantemente. E vemos que este rei morreu em desgraça, leproso. Então ele foi uma lição para o jovem profeta, para não colocar suas esperanças em qualquer homem, mas olhar só para Deus. Quando ele começou a olhar para um homem como exemplo, este homem falhou, mesmo sendo um bom homem. Assim, é uma lição para nós esta noite, para mantermos nossa mente em Deus, independente de que homem seja. Quer seja cardeal, sacerdote, profeta, seja o que for, ele não é imune a enganos e erro, e até a morte e pecado. Mas há um o qual é, e esse é Jesus Cristo, ele é o tal. Com isso, Isaías aprendeu uma lição. Deus ordena seu homem ao seu lugar. Um homem não tem direito de se levantar e dizer, bem, eu ganharia a vida fácil se fosse ministro. Creio que estudarei para o ministério. Creio que farei isto, aquilo ou aquilo mais. Creio que se eu pudesse imitar este dom que Deus deu, eu faria grandes campanhas e tal. Vemos tanto disso hoje. Mas, quando se vê, Isaías encontrou uma lição aqui, que Deus mesmo coloca seu homem.
Deus faz a colocação. E ele não tornou esse homem um sacerdote. Ele o tornou rei. E ele devia permanecer como rei. Ele não devia tentar. Isaías aprendeu aqui que não se deve tentar ocupar o lugar de outro homem. Então, quando viu que seu grande herói tinha caído em desonra e definhado e morrido, Isaías sentiu então que quase todas as esperanças para ele se foram. Assim, ele foi um dia ao templo para conversar sobre isso com o Senhor, e foi ali que a visão ocorreu. No templo, ele viu aquele para quem deveria estar olhando o tempo todo. No templo, ele viu em visão Deus assentado alto num trono, exaltado acima nos céus, e a cauda do seu manto estava com ele. Nesta visão, ele viu alto, exaltado, seu trono, bem acima de todo domínio terrestre. Deus, era para isso que ele devia olhar quando estava em visão. E então notamos isto, que os serafins celestiais estavam voando de um lado para outro no templo. Agora, os serafins, na verdade, a palavra hebraica aí é queimadores. Eles eram os que ofereciam o incenso e o sacrifício. É apenas uma ordem mais elevada de anjos que abre o caminho para o pecador enquanto houver um sacrifício. E estes serafins, especialmente estes queimadores, tinham um ofício especial. Eles ficavam bem ali na presença de Deus. Eles são iguais aos querubins e estavam bem ali na presença de Deus. E quando este profeta sentiu o Espírito de Deus sobre si e abriu os olhos, vejam, ele nasceu de tal modo com esse propósito, que quando abriu os olhos, foi como cair daqui para uma terra como se estivesse sonhando. E ele viu o trono de Deus, exaltado bem alto. E então olhou no templo, e estes serafins iam e voltavam pelo templo, clamando: Santo, 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 é o Senhor Deus! Santo, 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 o Senhor Deus! Que mudança! E que influência isso deve ter exercido sobre esse jovem profeta? Quando viu o fracasso do homem e que mesmo bons homens falhavam, mas agora ele vê Deus e viu estes serafins. E notem a cobertura especial que estes serafins tinham. Eles estavam cobertos com duas asas sobre seus rostos, duas asas sobre seus pés, e voavam com duas asas. Deus é todo santo. Pensem nisso. Até os anjos têm de cobrir seu rosto santo para ficar na presença de Deus. Pergunto-me, meu irmão, pergunto-me, minha irmã, se olharmos para isso, quando os santos anjos têm de cobrir o rosto para ficar na presença de Deus, em reverência e respeito, mas hoje vemos pessoas que até se dizem cristãs, que não têm respeito algum por Deus, ou pela sua palavra, ou pelo seu povo, ou seu ministério, ou nada. Onde surgirão na ressurreição? A Bíblia disse: se o justo apenas se salva, onde aparecerá o pecador e o ímpio? E quando os serafins, a mais alta ordem de anjos, bem junto ao propiciatório, os queimadores do sacrifício, tinham de cobrir seus rostos santos para ficar em sua presença, e aqui estavam eles. Deus assentado lá em seu trono, e estes querubins indo e vindo, clamando dia e noite: Santo, Santo, Santo é o Senhor Deus. Sabem o que quero dizer? Notem, eles com duas asas cobriam seus rostos. E por quê? Notamos hoje que, porque essas pessoas não têm reverência. Elas vêm à igreja. As pessoas vêm à igreja e brincam, e riem, conversam, zombam, sentadas onde o evangelho está sendo pregado, sem reverência alguma.
e o encontram na rua e com... Não esperem nenhum respeito das pessoas. Não devemos fazer isso. Todavia, mostra-se dignidade cristã em pelo menos honrar as pessoas, dizer bom dia, irmão, ou o que você queira. Alguns deles gritam, ei, pregador! Oh, isso é tão vulgar. Lembrem-se, Jesus disse, como fazeis a estes, a mim o fazeis. Quem me recebe a mim, recebe aquele que me enviou. E quem recebe aquele que eu enviei, recebe a ele. Vejam, como fazeis a eles, a mim o fizestes. E a irreverência, sabem o que é isso? Eles não estão conscientes da presença de Deus. O mundo se tornou tão vulgar e a religião decaiu tanto que já não há respeito, como sempre houve. Vejam aqueles soldados. Poderíamos pensar esta noite, que coisa irracional e horrível foi aqueles soldados colocarem um trapo sobre o rosto de nosso Senhor Jesus, zombarem dele, ser profeta e poder saber os segredos do coração. Puseram um trapo sobre o rosto dele e o puseram lá num átrio e pegaram uma vara e bateram-lhe na cabeça com ela. E então a passaram de um para o outro e disseram, se tu és profeta, profetiza agora, dize-nos quem de nós te bateu. Vejam, sem respeito algum, eles não puderam sentir nenhuma virtude. Mas aquela pequena mulher com fé suficiente, que pôde tocar sua roupa, ela realizou seus desejos. Vejam, temos de estar conscientes da presença de Deus. Estes pequenos 5 sentidos em que vivemos são apenas um pequeno mundo, só nosso, estão vendo? Mas Deus, isto é, estes só nos foram dados para podermos fazer contato com o nosso lar terrestre. Mas há sentidos além disso, outras dimensões. E Deus está sempre presente. Se apenas pudéssemos nos lembrar disso. Os anjos do Senhor estão acampados ao redor dos que o temem. Neste edifício, esta noite, está Jesus Cristo. Neste edifício, esta noite, estão hostes de anjos, milhares deles reunidos em volta. Vocês não os veem, mas podem sentir a influência deles, dizendo a vocês que eles estão aqui. Se não é assim, então a Escritura não é assim. E se a Escritura não está certa, então Deus não está certo. A Bíblia disse que os anjos de Deus estão acampados. Eles não se ausentam, eles ficam perto dos que o temem. Jesus disse, onde quer que estejam 2 ou 3 reunidos em meu nome, eu estarei no meio deles. Então isso mostra que Ele está num mundo que não podemos ver, com o qual nossos 5 sentidos não entram em contato. Jesus Cristo está presente aqui. Se pudéssemos estar conscientes disso. E lembrem-se, não só aqui, mas quando vocês estão andando na rua, seja onde estiverem. Vocês que professam ser crentes e temer ao Senhor, lembrem-se, os anjos de Deus estão se movendo com vocês, seja onde estiverem. Eles observam tudo o que vocês fazem, cada pensamento que passa pela sua mente, e sabem tudo a seu respeito. Portanto, devemos estar conscientes disso. Se não estamos conscientes disso, então vocês agem de qualquer modo. Assim, a maioria das pessoas hoje, muitas pessoas não estão conscientes da presença do Senhor Jesus. É por isso que temos estas coisas que estão acontecendo agora, que não estão certas. Se pudéssemos fazer como Davi disse, ponho o Senhor continuamente diante de mim. Eu gosto disso. O Senhor está continuamente diante de mim. Aonde Ele for, eu seguirei. E estou consciente de que aonde eu for, em outras palavras, Davi disse, que o Senhor vai adiante de mim. Não te deixarei, nem te desampararei, disse Jesus. Eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Ele não pode nos deixar. Ele prometeu não deixar.
Esse é o próprio objetivo destas reuniões. Esse é o objetivo, meus irmãos, de manter meu ministério fora das denominações. É tentar levar as pessoas a verem que Jesus Cristo ainda está vivo e que Ele está aqui. A cada crente, a cada denominação que creia nele, ou as pessoas nessas denominações. O Senhor está diante de mim, disse Davi, e nunca vacilarei. Notem, agora, eles tinham duas asas sobre o rosto para ficarem na presença de Deus, pois era ali que ministravam. E se eles tinham de cobrir seu rosto santo para ministrar a Deus, que tipo de pessoa um pregador deveria ser? Como devemos cobrir o rosto de vergonha? Como devemos viver? Deus é totalmente santo. Devemos nos lembrar disso conscientemente o tempo todo. Fora da graça de Deus, somos pecadores nus. Mas o sangue de Jesus Cristo nos purifica do pecado. Agora, eles tinham duas asas sobre os pés. Isso representa humildade. Como Moisés. Moisés não era muito humilde até se encontrar com Deus naquela sarça ardente. Mas quando de fato viu que era Deus, e porque esta luz falou a palavra da promessa, entendem? Eles sabiam, e Moisés sabia que o tempo estava próximo para esta libertação. E aqui desce um ser sobrenatural. E repete e diz, lembro-me da minha promessa a Abraão, Isaque e Jacó. E Moisés tirou os sapatos. Humildade, todo o seu fundamento. Ele tirou os sapatos. Paulo, quando viu aquele mesmo anjo de luz acima dele, e o chamou de Senhor, ele caiu no pó da terra. Ele reconheceu. A humildade já não sou eu. Não é de se admirar que Isaías pudesse clamar, ai de mim, porque vi o Senhor Deus dos exércitos, mesmo sendo profeta. E Paulo, mesmo sendo um grande homem, um erudito, mas quando chegou à presença de Deus, ele se humilhou. E quando Moisés chegou à presença de Deus, ele se humilhou. Ele era profeta, respeitava Deus, a palavra. Notem João Batista, quando João ficou de pé na margem, depois de batizar o povo, ele olhou e viu aquela mesma luz descendo do céu. Ele clamou, eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. E quando ele se humilhou, e Jesus entrou na água junto dele. Agora, aqui está uma pergunta que me foi feita o outro dia. Pode vir à sua mente. Quando Jesus entrou na água, e João disse, eu careço de ser batizado por ti, e por que vens tu a mim? Agora, um antigo irmão batista meu, o Dr. Roy Davis, costumava me dizer, ele impôs as mãos em mim quando me ordenou na Igreja Batista Missionária. Ele disse, Billy, o que aconteceu? Perguntei-lhe sobre isso. Ele disse, o que aconteceu foi isto. Veja, o próprio João nunca tinha sido batizado. Então Jesus batizou João. E então João se virou e voltou, batizou Jesus, pois Jesus não podia batizar João antes de ser batizado. Bem, achei que caiu bem. Mas certo dia, uns 2 anos atrás, lá nas matas onde eu estava sentado, o Espírito Santo desceu, a luz, e então vi o que era. Quando ele revelou. Agora, é isto. Vejam, lá estavam as duas pessoas mais importantes na terra. Lá estava João, o profeta. Lá estava Jesus,
o Messias. E eles, dois dos homens que tinham a mensagem do dia, se encontraram face a face na água, quando seus olhos se viram. E João, em humildade, disse: eu careço de ser batizado por ti. E por que vens tu a mim? Jesus disse: deixa. Isso mesmo. Mas assim nos convém, ou nos é conveniente. Convém significa ser conveniente. É conveniente que cumpramos toda a justiça. Por quê? Jesus, sendo Deus, João sendo o profeta. Rapidamente, Jesus sabia, quando disse isso, que João, sendo um profeta, a quem a palavra vinha, sabia que ele entenderia. Porque o sacrifício, segundo a lei, tinha de ser lavado antes de ser apresentado. E Jesus tinha de ser batizado antes de ser apresentado. Ele disse: deixa por agora. Isso mesmo, pois assim nos convém. Nos é conveniente cumprir toda a justiça. Oh, se pudéssemos usar isso como tema por alguns minutos. Isso o que vemos hoje, como crentes, na luz, na hora em que vivemos. É conveniente que cumpramos toda a justiça. É conveniente a uma igreja pentecostal que cumpramos toda a justiça, visto que fomos chamados pelo Espírito Santo. É inconveniente que nos separemos dos outros irmãos. É inconveniente que nos denominemos e não tenhamos mais nada a ver com o nosso irmão que recebeu o Espírito Santo da mesma forma que nós. Não nos é conveniente quando vemos Deus se movendo e realizando e fazendo exatamente o que Ele disse. E porque a pessoa não está ligada à nossa organização, que nos comportemos mal. Isso é inconveniente. Não está certo. Devemos ser cristãos. Devemos ser cavalheiros. Devemos ser pessoas e homens tementes a Deus. Devemos estar prontos a estender a mão e apertar a mão de qualquer um. E também compartilhar o cobertor com ele. Sim, pois assim nos é conveniente cumprir toda a justiça. Agora, sabemos Isso foi porque ele era o sacrifício. E João sabia disso, pois ele viu aquela luz sobre ele. E João se humilhou, sendo o maior homem até aquela hora. Mas quando viu este grande Senhor Jesus vindo, ele disse: eu careço de ser batizado por ti. Mas quando ele lhe disse: é conveniente que cumpramos toda a justiça, então João se virou, sabendo que, como servo de Deus, como profeta, ele tinha de cumprir a palavra daquela hora, pois ele sabia que aquele era o sacrifício. Ele tinha acabado de dizer isso. Lá vem o Cordeiro de Deus, o Cordeiro para o sacrifício que vai tirar os pecados do mundo. E o Cordeiro tinha de ser lavado na pia antes de ser apresentado ao sacerdote. Amém. É conveniente que cumpramos toda a justiça quando você adota o nome de Jesus Cristo. Que todo homem ou mulher que adota o nome de Jesus se aparte do pecado. Nossas confissões hoje começaram a vir como um sei lá o quê, algum enigma ou algo assim. Ajoelhamos-nos e fazemos uma oração de uns 2 minutos e nos levantamos. Fazemos algo errado, dizemos: ó Senhor, tu sabes que não tive intenção de fazer isso, mas aleluia, estou bem. Seguimos em frente. Não, não é isso, irmão. Você tem de estar piedosamente arrependido. Você tem de confessar isso. Você tem de acertar. Você não pode fazê-lo. Jesus disse: quando fores ao altar, te lembrares de que o irmão tem alguma coisa contra ti, vai primeiro a ele antes de ofereceres a tua oferta aqui. Reconcilia-te com o irmão. Entendem? É conveniente que cumpramos toda a justiça. E vocês, mulheres, de cabelo curto, cortado, sabem de uma coisa? É conveniente que deixem seu cabelo crescer e ajam como uma dama. Vocês que usam shorts, tirem-nos, usem vestidos. É conveniente a vocês que ajam como cristãs. Isso mesmo, porque a Bíblia disse que é errado. Uma mulher não deveria fazer isso. E vocês, homens, que estão fumando cigarros, isso é inconveniente. E vocês, homens, que estão deixando suas esposas fazerem isso, e então dizem que são filhos de Deus? Um homem?
O grande voto que era feito na cerimônia de casamento, amar, honrar e obedecer se foi. Nos Estados Unidos, a mulher tem preeminência. Bem, em todo lugar ela tem preeminência. A Bíblia disse que ela teria, assim. Dizem que as mulheres são as motoristas mais cuidadosas que temos no país. Está errado. Meu filho e eu, cruzando a nação, indo e voltando, mantemos um caderno. E cada vez que há o que chamamos de uma barbeiragem na estrada, se é o homem, colocamos sob o homem, e se é a mulher, sob a mulher. E em 300 barbeiragens em toda a nação, houve 281 de mulheres. Como basearam a deles? Por causa dos relatórios que são entregues. Claro, esses policiais não vão prender essas mulheres bonitas se conseguirem seu número de telefone. Eles não as denunciam. Eles as deixam ir e esse é o motivo. Vejam, tornou-se um mundo da mulher. A Bíblia disse que seria assim, exatamente. O pregador no púlpito é mais ou menos a mesma coisa. Ele tem medo de dizer algo contra. Mas é conveniente que cumpramos toda a justiça. Tem de ser dito em algum lugar. Não olhe para sua fama e popularidade aqui. Você é um prisioneiro do Evangelho de Jesus Cristo, por amor, e está obrigado ao dever. Você é um prisioneiro dele e não pode dizer nada além do que o Espírito Santo diz e pregar o que é certo. Isso mesmo. Você se torna um prisioneiro dele por amor. Então você não se importa com o que seja, você tem de cumprir toda a justiça. Um ministro deve falar isso, especialmente vocês, pentecostais, que sabem que não devem deixar isso passar impune assim. Agora, aqui, tempos atrás, um homem famoso e importante veio a mim e disse: não vai deixar essas mulheres em paz? Disse: venha cá, quero impor-lhe as mãos e orar por você para que prossiga e continue orando pelos enfermos. Disse: ora, as pessoas o consideram profeta. Eu disse: eu nunca disse ser profeta. Ele disse: mas as pessoas o consideram assim. Disse: você deveria estar ensinando essas pessoas a receber grandes dons espirituais. Eu disse: esse é o problema da igreja hoje. Disse: não lhes falar sobre cortarem o cabelo e isto, aquilo mais. Eu disse: você deveria lhes ensinar coisas grandiosas e sublimes. Eu disse: como posso lhes ensinar álgebra quando nem aprendem seu abecedário? Isso mesmo. Você tem de começar de algum lugar. Então, desça ao alicerce e construa para cima. Não tente começar por cima. Você não tem alicerce. E esse é o problema hoje, irmãos. Eles não aceitam isto. Convém-nos cumprir toda a justiça. Notem estes anjos agora, e João Batista, Paulo, vários outros, quando viram aquela glória de Deus e aquela luz, se curvaram a ela. Eles sim, eles a honraram, eles a respeitaram, porque se humilharam. E até estes anjos que ministram em sua presença, cobrem seus pés e cobrem seus rostos. Oh, que coisa! Agora notem, rapidamente agora. Ele tinha mais 2 asas e por meio disso podia se colocar em ação. Agora, que verdadeiro servo de Deus é esse? Soube, mostrou ao profeta como seu servo preparado deve ser. O que o servo preparado deve ser? Agora, estes servos olham para... Ele tinha olhado para um homem aqui na terra e visto a falha que cometeu. Então Deus lhe mostrou um reino no céu, um trono. Esse é aquele a quem se deve olhar. Então, ele lhe mostrou o que um verdadeiro servo devia ser, que servia em sua presença. E aqui estavam estes serafins, então, cobriam seus rostos santos, cobriam seus pés. E com 2 asas entravam em ação, reverentes, humildes e em ação. Amém. Se isso não é ser um servo bem vestido, não sei o que é. Reverente, humilde e em ação. Oh, que coisa. É o que lhes digo. Como a pequena mulher junto ao poço, quando reconheceu aquele dom de Deus, e que aquele homem que falou era o Messias, isso com certeza a colocou em ação bem rápido. Ela se esqueceu do seu cântaro. Ela correu para a cidade, dizendo: vinde, vede um homem
que me disse as coisas que tenho feito. Não é este o próprio Messias? Oh, ela entrou em ação mesmo. Pedro, quando confiou na palavra dele lá no barco, como falávamos esta manhã, notaram? Quando Pedro confiou na palavra dele e jogou a rede lá e pegou a grande quantidade de peixes, rapidamente Pedro deixou a rede e entrou em ação. Antes de fazer isso, prostrou-se diante do Senhor e disse: ausenta-te de mim, ó Senhor, sou um homem pecador. Se essas não são como as próprias palavras que o profeta Isaías disse: ai de mim, porque vi o Senhor Deus e sou um homem de lábios impuros. Não estão vendo o que a presença do Senhor faz com os verdadeiros crentes? Nós nem queremos confessar. Só queremos dizer, bem, somos pentecostais, somos batistas, somos presbiterianos e continuar vivendo. Mas um servo de Deus chamado verdadeiro e genuíno humilha-se na presença de Deus. Ele não a critica. Vejam quem criticou o Senhor Jesus. Foram os fariseus. O sectarismo. Foram eles que o criticaram. Mas o homem que estava de fato disposto a ser seu servo, humilhou-se e entrou em ação. Jesus disse: segui-me e eu vos farei pescadores de homens. Quando viu que aquele era Deus mesmo, ele entrou em ação. O cego que foi curado, a Bíblia disse que ele divulgou sua fama por todo o país. Ele entrou em ação quando descobriu que Deus tinha um representante aqui na terra que podia abrir os olhos de um cego e foi por lá testificando, dando louvor a Deus. E os fariseus o pegaram. E o que ia acontecer com ele, como eu disse esta manhã? Ora, ele disse: não posso explicar, discutir teologia com vocês, mas uma coisa sei, que outrora, sendo cego, agora vejo. Ele estava em ação, com certeza, pois havia divulgado sua fama por toda parte. E às vezes, talvez você não seja ministro para divulgar a fama dele, mas sua vida divulgará a fama dele se você viver certo. As pessoas pobres no Pentecostes, aquele bando de pescadores e cobradores de impostos e tal, com empregos humildes. Eles subiram lá, baseados numa promessa de Deus, e esperaram no cenáculo 10 dias. E de repente veio do céu um som, como um vento impetuoso. Encheu toda a casa em que estavam assentados. E entraram em ação, pois tinham visto uma promessa de Deus manifestada. A promessa de Deus foi vindicada para eles, e isso os colocou em ação. Quando sua promessa se cumpriu, isso os colocou em ação. Amigo, permita-me dizer isto. O que temos visto no último ou 2 últimos anos no reino de Deus deve colocar todo cristão que nasceu de novo em ação. Mas a questão é que nós não respeitamos isso para perceber que é Deus. Estamos só um pouco curiosos. Gostamos de ver pequenas coisas e dar uma sensação. Gostamos de nos sentir bem. Gostamos de fazer estas coisas. Mas quando se trata de realmente respeitá-la e crer nela de todo o coração, isso nos coloca em ação. Bem, quando o anjo se encontrou com Maria aquela manhã a caminho do poço, ele disse que ela ia ter um bebê, não conhecendo homem algum. Isso a colocou em ação. Ela foi rapidamente dizendo a todos que ia ter um bebê, não conhecendo homem algum. Ela não se importava com o que isso significava, segundo o que as pessoas diziam. Ela tinha, de fato, se encontrado com um anjo de Deus, e isso a colocou em ação. Ela estava ciente de que o Espírito Santo estava sobre ela, criando nela uma vida. Oh, se pudéssemos compreender isso, que o Espírito Santo está sobre nós, criando em nós uma fé, tentando se apresentar de tantas formas e dons para criar uma fé para a igreja que será arrebatada. Isso deve nos colocar em ação. Mas será que estamos fazendo da forma que ele queria que fosse, com reverência e humildade?
A coluna de fogo, nestes últimos dias, deve colocar a igreja inteira em ação. Ela sendo vindicada, sinais de sua vinda próxima. Israel voltou para sua terra natal. Jesus disse, quando a figueira brota seus botões de flores, não passará esta geração sem que todas estas coisas aconteçam. Quando Israel retorna à sua terra natal e se torna uma nação, essa geração veria a vinda do Messias. Recebi um artigo de um rabino da Palestina o outro dia. Foi muito impressionante. Houve uma pequena videira este ano que cresceu na Palestina, que não se via lá há centenas e centenas e centenas de anos. E foi predito pelos judeus que quando essa videira crescer de novo, o Messias estará a caminho. Os magos que vieram da Babilônia e estavam estudando as estrelas, eles eram astrônomos. E enquanto estudavam as estrelas, viram essas 3 estrelas se alinharem. As estrelas de Cão, Sem e Jafé, sob a qual eles nasceram, se alinharam. E eles souberam. Aqueles crentes científicos observavam os seres celestiais, como se moviam, e foi quando viram aquelas estrelas se alinharem sobre Jerusalém, pois se estavam na Babilônia, eles olharam direto para Jerusalém, para o oeste, para vê-las. E ao verem isso ocorrer, eles sabiam que quando aquelas estrelas se alinhassem umas com as outras, o Messias estaria na terra. Glória! E quando vemos Israel indo para seu lar e o Espírito Santo sendo derramado nas igrejas, a notícia ecumênica de se unirem e o concílio de igrejas e tal, e o catolicismo romano e o protestantismo se unindo, o Messias virá para arrebatar sua noiva. E Deus estará enviando dons para tentar criar em nós uma fé que nos tire daqui algum dia num arrebatamento. Curando os enfermos, abrindo os olhos aos cegos, ressuscitando os mortos, grandes sinais em cima no céu, anjos vindo em constelação, e os cientistas olhando para isso, predito meses antes de acontecer. Lá está na revista, contado meses antes de acontecer. 7 anjos desceram e disseram que a revelação completa do mistério dos 6 selos de Deus seria desvendada. E lá estava exatamente como ele disse, predito antes de acontecer. E eles olham por aí e encontram todo tipo de aparições místicas e as chamam de seres sobrenaturais de algum tipo. Chamam de discos voadores, sinais espantosos nos céus, na terra. Sinais. Os sinais apontando para nós que a vinda do Senhor Jesus está próxima. Agora, uma pequena videira brota. Israel é uma nação própria. Ela tem sua própria nação, sua própria bandeira, a antiga estrela de Davi de 6 pontas. A bandeira mais antiga do mundo tremula de novo, pela primeira vez em uns 2.500 anos. Eles têm seu próprio exército, têm sua própria moeda, estão perto, representados nas Nações Unidas. Eles são uma nação, pela primeira vez em 2.500 anos, e enquanto se reuniam Tem uma fita disso, um filme, nós o chamamos de 3 minutos para meia-noite, e nele perguntaram a estes judeus, trazendo os velhos nas costas, carregando-os. Disseram, vocês vieram à terra natal para morrer? Não, viemos para ver o Messias. Amém! Quando você vê essas perguntas, esse é o calendário de Deus, que o Messias está para aparecer. Oh, que coisa! Devemos ser humildes, como devemos ser reverentes, como devemos estar em ação, tentando salvar cada alma que podemos, espalhando sementes por todo lado e fazendo tudo o que podemos. Mas em vez disso, dizemos, glória a Deus, não estou com vontade de ir esta noite, creio que ficarei em casa e assistirei aquele bom programa de televisão esta noite. É reunião de oração, mas uma igreja adormecida, uma de Laodiceia, rica. Oh, que coisa! Aí estamos. Isso deve nos colocar em ação. Nós, como o profeta, vimos as denominações virem com autoexaltação. Vemos hoje mesmo o que aconteceu na igreja, como Isaías viu.
Ele viu um homem, embora honrado por Deus, mas nós o vimos. Ele o viu se exaltar e ser acometido de lepra. Nós hoje vemos o mesmo. Denominações autoexaltadas, somos a maior do grupo, temos mais membros que as demais. Autoexaltação, vemos a lepra da incredulidade acometê-los e eles são expulsos. Então devíamos ter esperado por uma visão do céu que nos mostre Jesus Cristo entre nós, sua palavra prometida de que ele faria isso. Sim, Senhor. Influenciados não por algum sistema feito pelo homem, mas influenciados pelo próprio Deus. Nós vemos que eles, como Uzias, perderam sua firmeza na palavra, pois a trocaram por credos, tentando se passar por Uzias do passado, tentando ocupar o lugar do ofício ungido atrás da plataforma e rejeitando a verdadeira palavra de Deus. Eles não têm mais direito de estar aí atrás do que Uzias junto àquele altar com o incenso. Um homem que afirma ser cristão e nega os fatos da palavra não tem mais direito de estar no púlpito do que Uzias com aquele incensário. Um homem que afirma ser batizado com o Espírito Santo e abençoado por Deus e se levanta e nega essa Bíblia e a verdade dela e trocou-a por um credo ou algo assim, está tão cheio da lepra do pecado e incredulidade quanto Uzias estava. Ele foi afastado do ofício, mas eles tentam cumprir esse ofício pelo intelecto. Sou o doutor PhD, LLD, fulano de tal. Vejam, eles tentam tomar isso e insistir em instrução em lugar da unção do Espírito Santo. Vejam, portanto, um homem pode pegar essa Bíblia e alguma grande instituição pode explicá-la e separá-la e colocá-la aqui e manipulá-la para fazê-la parecer servir para você. Isso é intelectual. Isso é porque ele estudou a partir destes ângulos e tal. Como é juntar isso? Mas deixem-me dizer-lhes algo. Quando Deus desce em sua palavra, ele não somente a junta, ele a manifesta lá e a vivifica. E a vindica e prova que é a verdade. Essa é a verdade da palavra. É quando o próprio Deus diz. A visão afetou o profeta. Oh, os efeitos que a visão teve nele. Isso fez com que este profeta... Agora lembrem-se, ele olhava para um homem, mas quando viu algo real, ele tinha observado a vida santa de um homem, ele o viu falhar, ele o viu contrair lepra e morrer. Vocês estão olhando para a mesma coisa em suas denominações. Estão vendo para onde cada uma delas foi? Agora, este grande movimento ecumênico, se uma igreja não está neste movimento ecumênico em um tempo de emergência, essa igreja não poderá ser usada como igreja. E nenhum ministro pode ministrar a alguém. Ele será morto por fazê-lo. Se ministra alguma bênção às pessoas de fora, ele está com o movimento ecumênico. Isso está mesmo nos documentos hoje pelos luteranos. Esqueci o nome dele. Vejam, isso mesmo. Não se poderá adorar em sua igreja. Será transformada em armazém. Vejam a marca da besta já entrando em vigor. E estamos olhando para ela. O templo, isto deveria colocar a igreja em ação. Com certeza deveria. Observem os efeitos da visão agora. O que ela fez com o profeta, ela o fez. Depois de observar aquele homem e vê-lo falhar, ele viu Deus irado com o homem e se afastar dele e feri-lo com lepra. Então ele foi ao templo para dizer, Senhor Deus, sei que tu és Deus. E estava olhando para o erro. E então Deus lhe mostrou uma visão. E não só uma visão, mas a visão foi vindicada, pois no meio deles estavam os serafins voando de um lado para outro e até a voz deles sacudiu o edifício quando se uniram os umbrais dele. E então, vejam, ele viu algo real. E todavia, ele era profeta. Ele era o profeta é a quem a palavra vem.
Mas ele nunca tinha saído numa esfera maior do que aquela para que estava olhando. Seu herói, Uzias, olhando para o pastor, o homem importante. E quando ele viu a falha lá, em relação à palavra, e viu a palavra repreender o homem, porque ele estava usurpando um ofício que ele não tinha direito de exercer, então o que aconteceu? Ele olhou para cima e viu o Senhor. Conseguem ler nas entrelinhas? Conseguem ver o que estou dizendo agora? O Senhor Jesus, que prometeu, como aconteceu nos dias de Ló, assim será na vinda do Filho do Homem. O próprio Deus que escreveu a Bíblia disse, Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente. E ele disse, aquele que crê em mim também fará as obras que eu faço. Entendem o que quero dizer? Então aquele homem de coração honesto viu a glória de Deus. Ele a viu em ação e clamou como pecador. E confessou que era pecador. Ele não tinha visto nada tão real assim antes. Ele confessou que era pecador. Então, o que aconteceu? Quando o profeta estava pronto para confessar, então veio a verdadeira purificação. Até as pessoas estarem prontas para confessar, não adianta ter esses cultos de cura. Se você confessar seus pecados, confessar sua incredulidade, confessar o que está fazendo errado, então Deus pode fazer algo. Mas até que haja uma confissão, não pode haver purificação. E assim que Isaías disse, ai de mim, sou um homem de lábios impuros e habito com pessoas de impuros lábios. Então veio a confissão. Então veio o querubim com o fogo. Notaram? Deus não usou um seminário para purificá-lo. Ele não usou um livro de leis para limpá-lo. Ele o purificou pelo fogo. Deus sempre purifica seus servos quando está pronto para colocá-los em serviço pelo Espírito Santo e fogo. Deus purifica pelo fogo, não por livros, não por instrução, não por concepção intelectual, não por denominação, mas pelo fogo do Espírito Santo Deus purifica seu servo. Então notem, depois da confissão, depois da purificação, então vem a comissão. Então foi a comissão. Depois de ter confessado e ter sido purificado, foi então que o Isaías limpo respondeu a Deus e disse, eis-me aqui, envia-me a mim. Depois de ser purificado, ter confessado, ter sido purificado pelo fogo, então esse Isaías limpo estava pronto para trabalhar. Ele estava pronto para ser um exemplo. Ele estava pronto para ter de expor sua vida, para outros poderem ser influenciados por ele. Mas até ele confessar, até ser purificado, então, ele tinha uma influência muito fraca, apenas como um fantoche do rei. Agora ele está purificado. Agora ele confessou e foi purificado e chamado e comissionado para ser profeta. E Deus o deixou escrever a Bíblia inteira. Há 66 livros da Bíblia, há 66 capítulos de Isaías. Ele começa em Gênesis. No meio do livro vem João Batista e vai bem adentro do reinado do milênio em Isaías 65 e 66. Isso mesmo, o Apocalipse. Ele escreveu o resumo inteiro da Bíblia. Por quê? Porque se humilhou quando viu a presença de Deus. O que ele fez? E o dele, depois que fez isso, ele se humilhou e foi purificado, e separado, e purificado, e comissionado. Ele influenciou milhões de pessoas. Aqui está seu livro. Aqui está a escritura de Isaías, que tem influenciado homens desde aquele tempo até este. Sua influência continua. A Bíblia disse, as suas obras o seguem. Como o Espírito Santo disse a João, no Apocalipse, ou na ilha de Patmos, importa que profetizes ainda a reis e nações e povos. O livro do Apocalipse ainda está profetizando. Eles descansam dos seus trabalhos, mas as suas obras o seguem.
A influência que tiveram ainda os segue. Estão vendo? Claro que sim. E agora hoje, vemos a mesma coisa. Influências. Temos de influenciar. Antes de podermos influenciar, temos de reconhecer Deus, temos de ser limpos, temos de ser humildes. Temos de nos rebaixar e saber, continuar imaginando e sabendo quão pequeno você é. Você não é nada, eu não sou nada, e nenhum de nós é nada, mas Ele é tudo. Ele é digno de todo louvor. Ó Cordeiro de Deus! O que precisamos é voltar ao templo. Precisamos voltar ao altar de Deus e fazer um altar em nosso próprio coração, onde possamos nos render. E então ver o Senhor Deus dos exércitos descer nestes últimos dias e fazer o que Ele fez quando esteve aqui primeiro. Então você entenderá e clamará: ai de mim! Making him as pure could be. When the voice of God said, who'll go for us? Then he answered, Master, here send me. Está certo? Vamos cantá-lo. Speak, my Lord, speak, my Lord, speak and I'll be quick to answer me. Speak, my Lord, speak, my Lord, speak and I will answer, Lord, send me. Escutem, amigos. Millions now in sin and shame are dying. Listen to their sad and bitter cry. Hasten, brother, hasten to their rescue. Quickly answer, Master, here am I. Now speak, my Lord. Speak, my Lord. Speak, and I'll be quick to answer thee. Speak, my Lord, speak, my Lord, speak and I will answer, Lord, send me. Vocês o amam? Vamos inclinar a cabeça agora, só um momento, e sussurrar esse. Vamos sussurrar agora. Making him as pure could be. When the voice of God said, who'll go for us? Then he answered, Master, here send me. Speak, my Lord, speak, my Lord, speak and I'll be quick to answer thee. Speak, my Lord, speak, my Lord, speak and I will answer, Lord, send me. Heavenly Father, Pai Celestial, estamos esperando uma purificação de toda a incredulidade, pois milhões agora em pecado e vergonha estão morrendo de verdade. De que serve, Senhor, que nós, que professamos, não tenhamos o que professamos ter? Que serve tentar imaginar com nosso intelecto que algo aconteceu, quando na verdade sabemos que não aconteceu?
Nosso Pai Celestial, rogamos que nos purifiques agora de toda a nossa incredulidade e de todas as nossas coisas carnais da vida, para podermos ser limpos pelo sangue do Senhor Jesus. Este grupo aqui em Chicago, por aquela visão a outra manhã, Senhor, sei que há parte dessa noiva esperando aqui e não sei bem como atraí-la, Senhor. Só estou semeando sementes onde posso. Eu rogo, Deus, que se houver aqueles aqui esta noite que não têm esta experiência, que nunca foram e viram o verdadeiro reino de Deus sendo manifestado, que nunca sentiram o resultado disso, e viram suas vidas estarem à altura de toda a palavra e poderem e tal. Senhor, concede esta noite, que esta seja a noite em que o façam. Concede, Pai. Rogamos em nome de Jesus. Amém. Agora, reverentemente, eu tenho certeza de que vocês me conhecem o suficiente, ou espero que conheçam. Não sou fanático. Se sou, eu não sei. E não creio que Deus honre fanáticos. Todos estes anos e no campo, teria acontecido algo. Sou seu irmão. Mas eu creio de todo o coração que... Agora, não posso dizer que o Senhor me disse, mas creio que esta geração que vive agora testemunhará esse arrebatamento. É o quanto está perto, eu creio. Não consigo ver mais nada vindo. Vejam, tudo se encaixou em seu lugar. Lembram-se da última coisa que aconteceu antes de Sodoma ser queimada? O Senhor se manifestou em carne humana. Agora, ele era homem. Ele comeu carne e bebeu o leite da vaca e comeu pão de milho. E comeu a vitela da vaca e ficou lá e comeu. E também Abraão, que falou com ele, disse que era o Todo-Poderoso. Em carne humana? Sim, ele estava mostrando um exemplo do que ia fazer nos últimos dias. Jesus se referiu a isso. E vejam o ministério que ele desempenhou. A primeira coisa, ele se referiu à sua promessa. Estão vendo o lado da teologia disso? Vejam, ele disse, fiz-te uma promessa, e agora estou aqui para confirmá-la. E agora, como sabemos que essa promessa é... Notem isso. Eles estavam esperando. Pouco antes do fogo cair, Abraão e Sara estavam esperando por um filho prometido. Deus se manifestou em carne humana e fez sinais diante deles a que Jesus se referiu, que seria a mesma coisa em sua vinda, que ele, o filho, prometeu. E notamos isso agora continuando por 15 anos. E ainda assim a igreja fica pior. Não é de se admirar que possamos realmente ver que estamos na era de Laodiceia. Agora, o Espírito Santo está aqui. Pode haver alguns aqui. Nós temos orado pelos enfermos, mas estou fazendo um apelo ao altar. Estou fazendo um apelo ao altar tanto aos confessos quanto aos que nunca fizeram uma confissão. Estou lhes pedindo para irem comigo ao templo de Deus que está dentro de vocês. Vão ao confessionário do seu coração e digam, Senhor Deus, purifica-me e envia o anjo com uma brasa de fogo e tira de mim toda a incredulidade, para que esta noite eu possa reconhecer a presença de Deus, como o profeta Isaías reconheceu quando o anjo o tocou. Quero que façam isso e sejam realmente sinceros. E agora, temos uma promessa para esta era. Não nos foi prometido um montão de teologia, foi-nos prometido... Vejam, os hebreus tiveram 2000 anos de teologia, mas receberam um sinal antes de serem destruídos. Ló e os demais receberam outro sinal. Eles viram o mesmo sinal. E agora, se Deus permitir que as pessoas... Quando Jesus esteve aqui, ele fez esse mesmo sinal aos hebreus. Ele o fez aos samaritanos e não aos gentios.
Deus. Agora, este é o fim da era gentia, como foi então para a era deles. A igreja gentia está sendo chamada. Agora, Deus não pode mudar seu plano, pois Ele é infinito e é perfeito. Onipresente, onisciente, onipotente e infinito. Se não é, Ele não é Deus. Assim, vejam, Ele tem de fazer o mesmo que fez então. Foi por isso que souberam, em cada geração, que Ele se manifestou. Foi de igual modo, sabendo que Ele é o mesmo. Agora, se Jesus Cristo estivesse aqui esta noite nesta plataforma, se Ele estivesse aqui, a única coisa que faria seria igual ao que fez quando esteve aqui no passado, para fazer as pessoas entenderem que Ele era o Filho de Deus. Agora, Ele está aqui. Ele prometeu estar aqui. E agora, o único jeito dele poder trabalhar é por meio da sua promessa. Eu sou a videira, vós as varas. E as varas testificam que a vida vem da videira ou não tem vida nela. Mas se são energizados pela vida, eles têm a mesma vida que a videira. Está se forçando ou se empurrando para dentro da vara. Agora, sejam reverentes um momento. E que o Deus do céu me ajude, que você, neste sermão que preguei, que quando Isaías, esse crente, quando ele chegou a ver o fracasso do homem que tentou representar Deus, então ele viu Deus descer, e realidade nisso, então clamou, ai de mim. Pois Deus tinha feito a promessa assim. Ele a fez a cada geração. Ele a está fazendo a nós, nesta nossa geração. Vemos tudo bem em ordem para a sua vinda. Agora, vocês creem que Ele está aqui? Agora que Ele me ajude. E quero saber quantos doentes estão aí. Levantem as mãos. Tenham fé. E agora peço-lhes que considerem esta escritura, Hebreus, que ele é o sumo sacerdote da nossa confissão e pode ser tocado pelo sentimento das nossas fraquezas. Agora orem. Deus, deixa-me tocar em ti. E então tu, em retorno, responde através do irmão Branham, como fizeste através do teu verdadeiro filho. Ele é apenas um filho adotivo, como eu. Mas tu prometeste fazer isto nestes últimos dias. Agora, Senhor, deixa-me ver algo real. E orem. Upon the basis of my heart being poured out to Chicago and wherever I go, may He confirm it. Que o Deus do céu, baseado em meu coração, ser sincero com Chicago, e que aonde quer que eu vá, Ele confirme que é assim. Esse homem que acabou de se levantar em seu lugar, ele é corpulento, sentado bem na minha frente aqui, que está com as mãos levantadas. Não, o de trás. De camisa branca. Não é exatamente o irmão, mas o irmão está orando por outra pessoa. É um ministro. O irmão crê que posso lhe dizer o que há de errado com ele? Ele tem problema de coração. Se está certo, acene com a mão. Creia por ele agora. Se apenas crerem. Mas vocês precisam crer. Se não crerem, não funcionará. O homem com sinceridade. Aqui está uma mulher sentada bem aqui nesta ponta. A segunda mulher aí atrás, na segunda fileira aqui, bem aqui. Ela está sofrendo de problema de colo. É uma infecção em seu cólon. A senhorinha ali na extremidade, meio grisalha, fique de pé para que as pessoas possam ver. Sim, é a senhora. Essa é a verdade. É uma infecção no colo. E também tem outras coisas erradas, complicações. Se está certo, levante a mão. Agora, quem ela tocou? Não eu, ela o tocou. Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Aqui está uma senhora sentada bem aqui atrás. Ela tem um problema, zumbido em sua cabeça, nervosa, complicação. Senhora Pfeiffer, creia de todo o coração. Fique de pé. Não a conheço, mas Jesus Cristo lhe dá o seu desejo. Nunca a vi na vida. Ela me é desconhecida.
It'll stop, don't worry. Vai Your faith parar. heals you. Não se preocupe. Sua fé a curou. You believe? Vocês creem? Don't you see that's Não what he veem que promised? foi isso que ele prometeu? That man sitting back there. Aquele homem Now, don't you sentado see ali it, right? atrás. Aí, o Senhor não vê essa luz? He's very bad. He's had Ele a está tumor in his muito throat. mal. Tem um tumor na garganta. Ele foi operado. O médico não lhe deu muita esperança quanto a isso. O senhor crê que Deus o curará? Aceita isto, senhor Stone Lake? Crê de todo o coração? All right, stand up on your feet. Muito bem, Jesus fique de Christ will pé. make you well, because Jesus Cristo o curará. Se tu podes crer. this lady laying over here in this stretcher. Esta senhora deitada aqui nesta maca. Of course you have no Claro, prayer a card. senhora não Oh, tem such cartão thing. de oração. Não há tal coisa agora. You're paralyzed. A senhora está paralisada. A senhora crê que isto é a verdade? Crê que o que ouviu esta noite é a verdade? Se ficar aí deitada, a senhora morrerá. But Jesus Mas Christ Jesus can heal a Cristo paralytic. pode curar paralíticos. A senhora crê que Ele o fará? Se crer e aceitar, então pode se levantar dessa maca e ir para casa, em nome de Jesus Cristo, e ser curada. Lá vai ela, levantando-se dali. Alguém lhe deu uma pequena ajuda para se levantar aí agora. Ela está paralisada. Alguém... Lá vai ela sozinha. Levantou-se da cadeira, curada, em nome de Jesus Cristo. Vocês creem de todo o coração? Então fiquem de pé e... Lá vai uma mulher paralítica andando pela audiência. Vocês creem de todo o coração? Aí está outro homem que estava paralisado, saiu da maca, levantou-se da maca glorificando a Deus. Vocês creem? Onde a outra? Todas as macas estão vazias, todos estão de pé, louvando a Deus. Quando a brasa de fogo tocou o profeta, há uma mulher paralisada caminhando para a plataforma. Louvado seja Deus, deem-lhe glória e louvor. Aqui está outro homem subindo a plataforma. Olhe para ele, subindo os degraus, irmão Fitch. Louvemos a Deus, levantem as mãos e deem glória a Deus.